Hoje eu vou comentar sobre uma pergunta que eu recebi no vídeo anterior. Foi do Fred e ele perguntou se eu estiver atravessando a rua e tem um ônibus vindo em minha direção que vai me atropelar, se nesse caso eu não pediria ajuda para Deus. E eu queria explicar por que eu não pediria. Então, primeiro de tudo, você não vai ter tempo de pensar, de rezar, de nada. Então eu acredito que nem o ateu, nem o crente em Deus religioso vai pedir ajuda. Simplesmente, se ele quiser se salvar, ele vai ter que pular fora dali. Isso é até mais um dos motivos para acreditar que o religioso, mesmo acreditando em Deus e tudo mais, ele sabe que é a atitude dele que vai salvar ele daquele momento ali. Mas assim, vamos supor que eu não tenha como sair dali e vamos supor que a pessoa vai rezar para se salvar. Então o ônibus está vindo, por favor, Deus me ajude, me tire daqui. Como é que Deus vai mandar uma mensagem pro motorista para que ele freie, sabe, ele pode estar distraído com milhões de coisas, milhões de problemas que ele pode ter. Então não é porque você rezou ali, foi uma mensagem para o céu e volta uma mensagem para o celular do motorista lá para te salvar dali. Isso não vai acontecer. Então, se ele estiver atento com o trânsito, ele vai ver você e tudo mais. E se ele não estiver atento, não vai ser porque você rezou que vai te salvar. Então, não sei se deu para entender muito bem. Eu vou tentar dar um exemplo mais prático de uma situação difícil, que foi eu entendi sua pergunta de uma forma mais abrangente, assim. Então, uma situação difícil que você queira sair e vai pedir a ajuda de Deus. Então, vamos supor que duas pessoas querem passar numa prova de vestibular. Um é ateu e o outro é religioso, crente em Deus. O ateu, ele sabe que o que vai fazer ele passar na prova são as questões que ele acertou lá no vestibular. Então, ele sabe que não adianta ele pedir para uma entidade divina que ajude ele e tudo mais, porque isso não vai fazer diferença. Porque no fim das contas, ele tem que estudar para acertar as questões. Então, beleza, vamos supor que o meu tempo de estudo para o vestibular seja 10 horas. E tem esse outro religioso que também tem 10 horas livre para se preparar para a prova. Então, o que eu faço? Essas 10 horas eu vou responder simulados, eu vou estudar durante essas 10 horas. Enquanto o religioso, ele vai tirar 5 horas para estudar e 5 horas para rezar. Vamos colocar dessa forma, a princípio. Então, beleza. Quem você acha que tem mais chance de passar nessa prova? O cara que respondeu 10 simulados, estudou 10 horas, ou o cara que respondeu 5, estudando 5 horas? Mas aí o religioso vai e fala assim, não, você tem que rezar, pedir para Deus e tudo, mas o principal é você correr atrás do que você quer. Não adianta você pedir para Deus e não fazer nada. Beleza, então. Vamos colocar que o religioso vai estudar 90% do tempo e vai rezar 10%. Ainda assim, o cara que é ateu, que estudou 100% do tempo, tem mais chance de passar. Até porque nesses vestibulares e tudo mais, é questão de décimos de um ponto que faz você passar ou não passar. Então aí o que acontece? O cara que é religioso, que estudou 90%, ele vai, se ele não passar, ele vai falar assim, pô, eu rezei pouco, eu rezei 10% só, eu tinha que ter rezado mais para Deus me ajudar. E não é bem por aí, assim, na verdade isso vai fazer com que ele se conforme com um resultado negativo que ele teve. Então, em vez dele estudar e procurar estudar mais, como o ateu faria, não, vou estudar mais porque eu tenho que acertar mais questões, tais e tais questões eu não sabia, e eu tenho que aprender isso. Não, o religioso ele vai pensar que ou que ele não rezou bastante, ou que Deus tinha um plano melhor para ele. Então, se o cara quer passar no vestibular e ele não passa, ele pensa, não, Deus quis isso pra mim, o melhor pra mim foi não ter passado nessa prova. Então, o cara que é religioso, ele meio que se conforma e acaba desistindo de alguns sonhos que ele tem na vida dele, porque acha que é o plano de Deus. Enquanto o ateu está focado, ele sabe que se ele não passou foi por culpa dele próprio, que não estudou. Então ele vai ralar, 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 até passar. Bom, não sei se eu fui claro bastante,
Mas qualquer dúvida, mande aqui nos comentários, ou se tiver alguma pergunta também, pode fazer que a gente vai discutindo com o tempo. E assim a gente chega lá, beleza?